quer falar com tua igreja nesta noite. Pai, prepara a tua igreja, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Tira toda a dispersação, tira todo o bloqueio, tira tudo aquilo, ó Pai, que vem impedir nesta noite da tua igreja receber a tua palavra. É assim, ó Deus, já te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja concorda dizendo: amém. Glória a Deus. Amém, minha pastora. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, do seu versículo 1 em diante. Uma palavra bastante conhecida, que vai falar ao meu e ao teu coração. Vamos ler para ganhar tempo, em nome de Jesus. E havia um certo homem, levita, de Ramataim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Jorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi, o Eframita. Elcana tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos, e Ana, no entanto, não tinha. Todos os anos, Elcana subia à cidade para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas, serviam como sacerdote do Senhor. No dia que oferecia sacrifício, Elcana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dobrada, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filho. Penina, sua rival, provocava e a humilhava Ana continuamente, porque o Senhor não tinha deixado estéril. Isto tudo acontecia ano após ano. Sempre que ele subia à casa do Senhor, o Senhor, a rival de Ana, oferecia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Elcana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimenta? Por que está infeliz? Será que eu não velho para mais do que 10 filhos? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, em nome de Jesus. Essa história a qual acabamos de ler fala de um homem chamado Elcana, que tinha 2 mulheres. Uma mulher que se chamava Penina e a outra mulher que se chamava Ana. A palavra do Senhor vem nos dizer que Penina era a mulher que concedeu filhos e filhas para Elcana. Porém, Ana, Deus tinha cerrado a sua madre, e ela não poderia conceder filhos para aquele homem que ela tinha como esposo. E a palavra do Senhor vem nos dizer que isso acomodava ela muito, porque certamente um casal, quando ele se casa, o desejo do casal é gerar filhos, é ter filhos, para assim bloquear, para assim ter uma felicidade dentro do seu lar. Mas aquela mulher chamada Ana, ela não poderia ter filhos, porque o próprio Senhor cerrou a sua madre.
o próprio Senhor não permitiu que ela tivesse o filho, até que chegasse o tempo do Senhor na vida de Ana. E assim na minha vida e na sua vida também. Muitas das vezes a bênção não chegou, muitas das vezes aquilo que nós tanto pedimos ao Senhor ainda não veio para a minha vida e para a tua vida, porque ainda não é o tempo do Senhor. E Ana ali, a palavra do Senhor diz que tempo em tempo, em ano, Elcana subia o monte do Senhor para adorar a Ele e levantar sacrifício de adoração ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que Penina, ela subia, e quando ela estava subindo para adorar o Senhor, ela irritava a sua rival. Ela irritava porque Ana não poderia ter filho, mas Ana estava esperando no momento do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando Ana estava triste, louvado seja o nome do Senhor, Cana chega para ela e diz: olha, porventura eu não sou melhor do que 10 filhos? O meu amor que eu tenho por você supera todos os filhos que eu tenho. Mas o desejo dela era gerar. O desejo dela era entregar um filho para seu esposo. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em amar a sua esposa. Mas ela ainda assim estava preocupada porque Penina dava filho. E ela não tinha condições alguma de gerar um filho. Mas Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Agora preste bem atenção. Eucana tinha filhos e filhas. Mas para Eucana, Penina tinha filhos e filhas, mas para Eucana, certamente não tinha muito valor. Ela dava filho porque ela teria que dar filho a seu esposo. Mas um filho que estava preparado para a vida de Ana era o filho da promessa. Era o filho que Deus ia levantar sacerdote. Era o filho que Deus ia levantar juiz sobre aquela nação. Então teria que esperar o tempo do Senhor. A bênção sobre a vida daquela mulher iria chegar, porque o próprio Deus, ele cerrou a madre daquela mulher. E se eu e você for olharmos na Bíblia, 3 mulheres do Senhor, 3 mulheres que Deus tinha um propósito muito grande na vida destas mulheres. 3 mulheres com a madre cerrada. A primeira, Ana. Deus cerrou a madre desta mulher, porque Deus tinha um propósito de levantar um menino chamado Samuel, para levantar o rei de Israel, que era Davi. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda mulher, Sara. Deus cerrou a madre daquela mulher. E quando o anjo chegou para aquela mulher, disse: olha, você vai gerar um filho. E através desse filho, será um filho ao qual o seu esposo será pai de uma grande nação. E a palavra do Senhor veio dizer que aquela mulher meio que duvida que Deus ia fazer um milagre na vida dela. Por que, pastor, aquela mulher duvidou? Porque aquela mulher não tinha mais condições alguma de gerar uma criança. E talvez na minha vida e na sua vida seja assim. Talvez eu e você não tenha condições alguma mais, mas Deus sabe o desejo do meu e do teu coração. Independente de algo que venha acontecer na minha vida e na sua vida também, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E Deus tinha prometido sobre aquela mulher, avançada de idade, que ela iria gerar uma criança. E Deus permitiu que ela gerasse. Deus permitiu que ela fosse mãe daquele menino. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra, pastor, quem é? Isabel. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Isabel, esposa de Zacarias. Da mesma forma que Sara era avançada de idade. Da mesma forma a qual não tinha mais jeito para aquela mulher gerar uma criança por conta da sua idade.
Aí Deus agora envia o anjo, primeiro para falar com Zacarias, quando ele entra no Santo dos Santos, para ali adorar o Senhor e queimar sacrifício. E o anjo chega para ele e diz: olha, Zacarias, você, juntamente com a sua esposa, vai gerar um filho. E o nome desse filho será Emanuel, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que vem para tirar o pecado do mundo. Aquele que vem para salvar a humanidade. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Zacarias, assim como Sara duvidou que Deus poderia fazer um milagre na vida daquela mulher, Zacarias também duvida. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: não duvide das promessas do Senhor. Não duvide daquilo que Deus falou sobre a tua vida. Independente da sua idade, independente do tempo que você esteja esperando, não duvide, porque quando Deus falou, Ele garante. Quando Deus fala, Ele garante aquilo que Ele promete. Mas aquele homem, ele duvida. E o anjo do Senhor diz para ele: olha, Zacarias, porque duvidaste daquilo que o Senhor mandou falar contigo, ficarás mudo, e só vai falar quando a criança nascer. Qual é a criança que ia nascer? João Batista, aquele que ia preparar o caminho do Senhor, aquele que ia preparar o caminho para quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nascesse da nossa irmã Maria e estivesse preparado o caminho no deserto. Mas ele, Zacarias, duvida daquilo que Deus tinha falado. Mas a nossa irmã Ana, ela não desiste daquilo que ela tanto esperava. Veja que Sara duvida do que Deus poderia fazer. Zacarias também duvida o que Deus poderia fazer na vida dele. Mas aquela mulher chamada Ana, ela continua no seu propósito, esperando no tempo de Deus. E no tempo do Senhor, o milagre sobre aquela mulher veio a se concretizar. E qual é o milagre que você está esperando do Senhor? O que é que você tanto entregou nas mãos de Deus, que ainda não veio para as tuas mãos? Eu não sei o que você colocou nas mãos do Senhor. Eu só sei de uma coisa: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Se Deus falou que a bênção que você pediu a Ele vai chegar, a bênção do Senhor vai chegar na tua vida. Agora o que eu e você devemos é esperar e confiar no Senhor e não duvidar. Porque a partir do momento que nós duvidamos daquilo que Deus tem prometido para a minha vida e para a tua vida também, a nossa bênção fica retida. E se era para a bênção chegar logo, ela vai demorar mais um pouco. Porque eu duvidei daquilo que Deus tinha prometido sobre a minha vida. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que quando Elcana estava subindo, junto com a sua esposa Penina e os seus filhos, que estavam ali para se alimentar, e Elcana chega para Ana e diz: Ana, por que está triste? Por que não se alimenta? Por que você não quer se alimentar? Porventura eu, seu esposo, não sou melhor do que os filhos? E a palavra do Senhor diz que essa mulher agora se retira daquele lugar e vai em direção à casa do Senhor. E quando ela chega na casa do Senhor, o sacerdote Eli está sentado em uma cadeira, de frente de um pilar. E aquela mulher pega aquela cadeira e começa, se ajoelha e começa a orar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher não orava com seus lábios, ela orava no seu coração. Ela só fazia bater os lábios, mas ela não falava nada. E ela estava ali, talvez, na oração dela, pedindo a Deus, para que Deus viesse abençoar a vida dela,
pedindo a Deus para que Deus pudesse abrir a madre dela, pedindo a Deus para que Deus viesse permitir que ela viesse gerar um filho, para se ela entregar sobre as mãos do seu esposo. Mas aquele sacerdote, quando viu aquela mulher balançando, mexendo com os lábios, e nenhuma palavra saía da sua boca, ele chega para ela e diz: mulher, aparta de ti este vinho, aparta de ti esta bebida forte. Até quando, mulher? E ela diz: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu sou uma mulher atribulada, eu estou aqui me derramando perante o Senhor, eu estou aqui pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia de minha vida, eu estou aqui pedindo a Deus para que Deus venha abrir a minha madre, para que eu possa gerar um filho para meu esposo. E aquele homem diz: que o Deus de Israel te conceda a tua petição, que o Deus de Israel possa entregar nas tuas mãos tudo aquilo que você entregou nas mãos dele, que o Deus de Israel possa entregar nas tuas mãos aquilo que você tanto ora, aquilo que você tanto chora, aquilo que você tanto peleja, para que Deus derrame sobre a tua vida. E aquela mulher recebe aquela palavra de ânimo. E muitas das vezes o que falta em mim e em você é receber uma palavra de ânimo. Porque a palavra muitas das vezes vem como acusação. A palavra muitas das vezes vem para nos deixar triste, para nos deixar mais cabisbaixo do que nós estamos. Mas aquela palavra que ela recebeu foi uma palavra de ânimo. E a palavra do Senhor diz, quando ela recebeu aquela palavra do profeta, do sacerdote Eli, a palavra do Senhor veio dizer que a afeição dela melhora. Ela agora sai daquela casa do Senhor e vai se alimentar. Agora ela vai se alegrar com o seu esposo. Ela saiu dali convicta que Deus ia permitir que ela gerasse o filho. E agora no seu íntimo, ela faz mais uma vez a oração com o Senhor. E ela diz: Senhor, se atentare para a tua serva, e da tua serva lembrares, e permitir que a tua serva gere um varão, entregarei este menino nas mãos do Senhor. Na cabeça dele não passarei navalha, e ele dedicará a sua vida, pelo resto da sua vida, ao Senhor. E aquela mulher faz aquela oração sincera. Aquela mulher faz oração, pedindo para que Deus ouvisse, e Deus ouviu a oração daquela mulher. E Deus agora permite que aquela mulher gerasse uma criança. Deus agora permite que aquela mulher gerasse o Samuel. E Deus está permitindo você gerar. Deus está permitindo você gerar aquilo que você pede a Ele. Deus está permitindo você gerar os teus sonhos. Deus está permitindo você gerar. Mas para isso você tem que crer. Para isso você não tem que duvidar. Para isso você tem que entregar nas mãos daquele que pode resolver toda e qualquer situação. Mas para isso, para que nós possamos gerar, momento algum podemos duvidar. A partir do momento que eu e você duvida, as bênçãos do Senhor se retêm. E aí Deus permite que a gente venha passar por uma pequena e momentânea provação, para entender que as coisas têm que ser no tempo do Senhor. E muitas das vezes no tempo do Senhor, na minha vida e na sua vida, vai gerar dor, vai gerar sofrimento. Muitas das vezes no tempo do Senhor vai gerar até perca.
mas nós temos que suportar o tempo do Senhor. Porque nós mesmos falamos, e a palavra do Senhor também vem nos dizer que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Com certeza que é. Mas muitas das vezes nós não estamos preparados. Muitas das vezes nós não estamos preparados para essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas aquela mulher, ela esperou na boa, perfeita vontade de Deus. Ela esperou porque Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. E nada que nós passamos, igreja, é em vão. Nada que nós passamos, tudo é permissão do Senhor. Deus permitiu que aquela mulher chamada Ana não tivesse filhos. Deus permitiu que aquela mulher chamada Ana fosse perturbada pela sua rival. Mas quando Deus entendeu e quis, aquela mulher gerou. Quando Deus entendeu e quis, aquela mulher pôde gerar aquilo que ela tanto precisava. E o que é que você está precisando nesta noite? O que é que você está tanto orando para Deus e que Deus ainda não fez? Será que a minha e a tua oração verdadeiramente está subindo? Será que a minha e a tua oração verdadeiramente está chegando ao trono do Senhor? Será que eu e você estamos orando de coração, se entregando? Ou estamos orando de qualquer jeito? Mas aquela mulher, atribulada de espírito, aquela mulher, do jeito que ela estava, ela se derramou, se prostrou diante do Senhor e Deus ouviu a tua oração. Muitas das vezes o que está faltando em mim e em você é isso. É se derramar diante do Senhor, é se prostrar. Aquela mulher tinha o sacerdote na frente dela, mas ela não se importou com quem estava na frente dela. O que ela queria era se derramar perante o Senhor e fazer a sua oração verdadeira e sincera para Deus. E Deus ouviu a tua oração. E agora aquela mulher gera. Agora aquela mulher não é mais infértil. Agora a sua rival não poderia mais acusá-la, não poderia mais perturbar ela e dizer: olha, você não tem filho, olha, você é uma mulher infértil. Agora ela está gerando. Talvez você também esteja gerando aquilo que você pediu para Deus. Talvez aquilo que você pediu para Deus já esteja gerando. Só falta Deus liberar a bênção. Então eu te digo, não desista. Não desista, porque falta pouco para Deus derramar a bênção que você tanto pede a Ele. Não desista. E aquela mulher não desistiu do seu propósito. Mas Deus tinha algo para fazer. E se Deus tinha algo para fazer na vida daquela mulher, e se Deus tinha um projeto para levantar um rei lá de Israel, aquela mulher tinha que esperar o tempo do Senhor. Primeiro teve que nascer João. Primeiro Deus teve que fazer com que abrisse a madre de Isabel, para Isabel gerar João, para depois Jesus nascer. Então uma coisa é ligado para a outra. Talvez sua bênção ainda não chegou, porque Deus ainda está preparando esta pessoa para receber a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nasce a criança, Samuel. E aquela mulher, ela cumpre o voto que ela fez com Deus. Pegou a criança,
levou até a casa do sacerdote Eli e disse: olha, esta criança que eu tanto orava, esta criança que eu tanto pedia para Deus, e através da tua boca, aonde o Senhor disse que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Agora eu gerei esta criança. E o voto que eu fiz com Deus foi que se Deus me desse um varão, uma criança, homem, eu entregaria na casa do Senhor. E aqui agora eu entrego Samuel na casa de Deus. Agora aquela mulher, ela cumpre com o voto que ela fez com o Senhor. E muitas das vezes, pelo calor da emoção, muitas das vezes por alguém estar falando, eu e você faz um voto com o Senhor. E na maioria das vezes nós não cumprimos o voto. Na maioria das vezes nós não entregamos aquilo que nós pedimos ao Senhor. Mas Deus, ele é fiel. Infiéis somos nós. Mesmo Deus sabendo que eu e você não vai entregar, mesmo Deus sabendo que eu e você não vai cumprir com o voto, Ele mesmo assim entrega. E Deus fez com que aquela mulher gerasse, ela entrega o seu Samuel na casa do sacerdote ali. E a palavra do Senhor vem nos dizer que, mais uma vez, Eucana sobe o monte do Senhor para adorar e glorificar a Deus, em agradecimento aos livramentos, em agradecimento à proteção que Deus dava sobre aquele lugar, não permitindo que os inimigos viessem atacar aquela região. Eles subiam para adorar, sacrificar incenso em holocausto ao Senhor. E mais uma vez ele convida Ana, e ela disse: não, enquanto eu não desmamar o menino, eu não subirei ao monte. Eu vou subir sim para agradecer a Deus, mas primeiro eu tenho que desmamar o menino, entregar ele na casa do Senhor. Aí sim eu subirei ao monte e agradecerei ao Senhor pelo que tem feito na minha vida. E muitas das vezes na minha vida, igreja, e na tua vida, recebemos a bênção do Senhor, recebemos aquilo que nós pedimos para Deus, e na hora de agradecer, nós não agradecemos. Achamos que Deus, ele tem a obrigação de nos dar, achando que Deus, ele tem que nos dar de qualquer jeito. Não, temos que agradecer, temos que reconhecer que foi Ele que deu a bênção, temos que reconhecer que foi Ele que abriu a madre, temos que reconhecer que foi Ele que abriu as portas, temos que reconhecer que foi Ele que entregou a bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas muitas das vezes, quando nós recebemos a bênção, o que nós viemos fazer é dar as costas para o Senhor. É dizer: eu já recebi, eu não preciso mais. Aquilo que eu tanto pedia para o Senhor, Ele já me deu. Agora esse Deus para mim não serve mais. Mas nós temos que reconhecer e cumprir com aquilo que nós prometemos para o Senhor. A palavra do Senhor diz: é melhor que não faça, é melhor que não faça o voto, mas se fizer, cumpra. E aquela mulher cumpriu o voto com o Senhor, e agora o menino começa a crescer. O menino agora começa a ser ensinado pelo sacerdote ali. Agora o menino começa a ser ensinado as coisas do Senhor. E a palavra do Senhor diz que certa noite o menino está no quarto,
dormindo. E o Senhor agora fala com ele, Samuel. E ali ele fica meio que assustado. Pela segunda vez o Senhor fala com ele de novo. E ele levanta do seu quarto e vai até o quarto do sacerdote ali e pergunta: Senhor, o Senhor está falando comigo? Ele diz: não. Não, o Senhor falou comigo 2 vezes. Não. Não falei não, mas tem uma coisa: volte para o teu quarto. Porque o Senhor mais uma vez vai falar contigo. E pela terceira vez o Senhor fala com Samuel, uma criança. Mas Deus já tinha um propósito sobre a vida daquela criança. Deus já tinha algo para fazer sobre a vida dele. E Deus estava preparando aquela criança, aquele adolescente, até se tornar homem. E agora Deus usa Samuel, sacerdote, juiz. Agora preste atenção, igreja. Quem eram os filhos de Penina? Quem eram os filhos daquela mulher que irritava Ana? Tem nome? Ninguém conhece. A Bíblia nem fala do nome daquelas crianças, daqueles meninos e daquelas meninas. E qual é o nome do filho de Ana? Samuel. O que foi que Samuel se tornou? Sacerdote. O que foi que Samuel se tornou? O juiz de Israel. Preste atenção, igreja. Espera no tempo do Senhor. Não queira no seu tempo. Deus está preparando Samuel. Deus está preparando o juiz sobre a tua vida. Deus está preparando o sacerdote sobre a tua vida. Não queira no seu tempo. Queira no tempo do Senhor. Samuel. Deus agora pega aquela criança, aquele menino, aquele homem. E diz: Samuel, o povo está querendo um rei. Mas eu estou rejeitando esse rei. Mas eu te peço, vai lá, unge ele. Unge esse rei chamado Saul. O povo tanto queria um rei escolhido por ele, mas não escolhido por Deus. E todos já conhecem a história. E depois Deus permite que Samuel fosse mais uma vez levantar um rei. Agora sim, este rei escolhido por Deus. O menino, assim como Samuel era menino. Observe, igreja, que Samuel teve que nascer, crescer, para que depois tivesse tudo preparado, ele viesse derramar o óleo sobre a vida de Davi. Então não estava demorando nada, o que estava era esperando Davi ficar preparado. O que estava esperando era Davi chegar no tempo do Senhor, para que o Senhor usasse Samuel para levantar aquela criança como rei de Israel. Então, igreja, não se aveste não. Não pense que está demorando. No tempo do Senhor, o seu menino, o menino que você tanto pede a Deus, e como eu falo ali na casa da irmã Kise ali, e agora eu não estou falando de menino gerado de mãe, não, eu estou falando do pedido que você pediu a Deus. O seu menino está sendo gerado, a tua oração está sendo gerada, aquilo que você pediu a Deus está no forno. E daqui a pouquinho Deus vai liberar a bênção. Agora esteja preparada para receber a bênção que Deus vai entregar nas tuas mãos. Mas aguarda no tempo do Senhor. Não se aveste, não se precipite.
Não passe na frente de Deus, porque aquela mulher Sara, ela não quis esperar no tempo do Senhor, e as consequências veio sobre a casa dela. As consequências veio. Ela não esperou no tempo de Deus, permitiu que a sua serva tivesse filho com seu esposo, e as consequências veio. Então espera no tempo do Senhor. Espera que as bênçãos do Senhor vai chegar sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então é esta palavra que eu quero deixar para a igreja nesta noite. Uma palavra que a igreja possa entender no tempo do Senhor. Possa entender que as coisas de Deus, elas só acontecem no tempo certo. Deus não chega adiantado e nem atrasado. Deus só chega na hora exata. Na hora certa, o milagre do Senhor vai chegar sobre a tua vida. Na hora certa, o milagre de Deus vai chegar na sua família. Na hora certa, o milagre de Deus vai chegar sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre a tua casa. No momento certo, o milagre de Deus vai chegar. Então, nesta noite, eu peço que a igreja fique de pé em nome de Jesus.